Bem, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre área e perímetro, calculando a área e o perímetro de mais algumas figuras, tá? Bem, lembrando que o perímetro é a soma das medidas de todos os lados, ou seja, o contorno da figura, não é isso? Enquanto a área é a parte que preenche esse contorno, esse perímetro. Existem três tipos de triângulos relacionados ao lado. O primeiro é o triângulo equilátero, que é importante a gente saber sobre ele. Todos os seus lados são iguais. Triângulo escaleno, todos os lados diferentes. Triângulo isósceles, dois lados iguais e um diferente. Bem, existem duas fórmulas para a gente calcular a área do triângulo. A primeira, pessoal, envolve a altura. Então, se a gente tiver a altura de um triângulo, a gente utiliza essa primeira aqui. E a segunda é a fórmula que a gente utiliza para calcular a área de um triângulo equilátero, que é aquele que tem todos os lados iguais e que aqui tem um exemplo. Esse triângulo, ele possui lado igual a 4 centímetros, então a gente já tem um perímetro, né? 4 mais 4 mais 4, totalizando 12 centímetros. E a área, pessoal, é só a gente substituir L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Quem é L? L é o valor do meu lado, então eu só substituo. 4 ao quadrado, 16, 16 por 4, 4 raiz de 3. Professora, nesse caso eu poderia ter utilizado a outra fórmula? Poderia. Eu poderia ter calculado a altura desse triângulo, utilizando Pitágoras, tá? E assim eu também conseguiria encontrar a área. Esse outro triângulo aqui, pessoal, é o triângulo retângulo. Ele forma um ângulo de 90 graus, ok? E aí tem a altura e tem o valor da base. Então, basta a gente multiplicar. 10 vezes 7, 70. 70 dividido por 2, 35 centímetros quadrados. Professora, e o perímetro desse triângulo? A gente precisa do valor desse lado aqui, não é isso? E aí, como a gente vai calcular, a gente utiliza o teorema de Pitágoras, ok? Que aqui, né, o valor da hipotenusa do maior lado, então a gente soma os catetos ao quadrado, só substituindo, né? 10 ao quadrado mais 7 ao quadrado, 100 mais 49, 149, a gente tira a raiz de 149, totaliza 12,2 centímetros. Então, agora é só a gente somar. 7 mais 10 mais 12,2, totalizando 29,2 centímetros. O losango, pessoal, é bem simples. A gente só precisa saber o valor da diagonal maior e da diagonal menor. Diagonal maior 6, diagonal menor 5. A gente multiplica e divide por 2. 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2, 15 centímetros quadrados. O círculo, pessoal. Lembrando que o círculo é toda essa parte aqui. A gente vai calcular a área disso aqui. Depois é que a gente vai calcular o contorno, tá? A fórmula para calcular a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Muitas questões, pessoal, trazem o diâmetro. O diâmetro é toda essa partezinha aqui. Então, a gente precisa do raio. Como é que a gente encontra o raio? Dividindo por 2, tá? Então, o raio dessa circunferência vale 3, é o valor que eu preciso para cá. Basta a gente substituir agora. πr ao quadrado, π vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9π centímetros quadrados. Pessoal, toda questão, aliás, algumas questões trazem o valor de π, que é 3,14 tarará. E aí, basta a gente multiplicar, tá? Só se a questão pedir. E o perímetro é dado por essa formulazinha, 2π é o raio, vezes o raio. Então, basta a gente multiplicar. 2 vezes π vezes 3, 6π centímetros, ok? E o hexágono regular, a formulazinha dele é essa aqui, 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Essa formulazinha, pessoal, não sei se vocês lembram, mas é a do triângulo equilátero. O hexágono regular, quando a gente divide ele forma 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos de lados iguais. Então, a gente só pega a fórmula do triângulo e multiplica por 6.
Esse hexágono, eu atribuí que o lado dele é 2, então basta a gente substituir, ó. 2 ao quadrado, 4. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 4, 6 raios de 3. E o perímetro, só a gente somar, multiplicar. Ou somar também, né? 6 vezes o valor do lado, 6 vezes 2, 12 centímetros.